No finalzinho da aula passada eu fiz a seguinte observação. Eu quero voltar a ela porque tem um detalhe que eu não mencionei, que deveria ter mencionado, que é o seguinte: suponhamos que no contexto que a gente está trabalhando, U é o espaço euclidiano todo e que a F é localmente lipschitziana, limitada. Então eu concluí que as soluções da equação x' igual a f tx podem ser definidas em todo o intervalo menos infinito mais infinito. Nós dizemos que a equação diferencial é completa quando ela tem essa propriedade aqui, que as soluções podem ser definidas em toda a reta. E esse é um assunto que a gente vai conversar com mais detalhe ainda hoje, na próxima aula, mas só para completar o argumento que eu apresentei, que tinha uma pequena lacuna. Qual foi o argumento? Bom, o argumento é que nós sabemos que soluções podem ser definidas em T0 menos epsilon, T0 mais epsilon, para qualquer epsilon menor ou igual que o mínimo entre delta e m sobre delta, onde eu estou usando a notação que já foi introduzida, não vou relembrar, a notação que já foi introduzida nas duas aulas anteriores. Delta é um tamanho de uma vizinhança que caiba dentro do domínio U, e m é o supremo, é uma cota superior para a norma da F nessa vizinhança de raio delta. Então, nesse caso aqui, delta pode ser tomado arbitrariamente grande, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o m, que é uma majorante para a norma da F na vizinhança de raio delta, que em geral depende de delta, né? Em geral poderia depender de delta. Nesse caso, m pode ser tomado independentemente de delta. Porque eu estou supondo que a função é limitada. E, portanto, o epsilon pode ser tomado tão grande quanto a gente queira. Perdão, você tem razão. Isso mesmo, delta sobre m. Delta sobre m. Portanto, delta pode ser tomado tão grande quanto a gente queira. M está fixo. E, portanto, o epsilon é tão grande quanto a gente queira. Isso foi o que eu disse na sexta-feira. O que eu não disse, o que eu esqueci de mencionar é o seguinte. O teorema pede que a função, o teorema que a gente está usando, de existência de unicidade, pede que a função seja localmente lipschitziana e, de fato, nós precisamos no argumento que a F seja
lipschitziana na bola. Só relembrando que a gente usou, a gente não usa a constante de Lipschitz, mas precisamos que F seja lipschitziana na bola, no quadrado, né, de raio delta que a gente está usando. E o modo como eu tinha argumentado antes era o seguinte: a gente toma delta suficientemente pequeno para garantir isso, e isso é possível porque, por hipótese, F é localmente lipschitziana. Mas aqui eu estou fazendo algo um pouco diferente. Eu estou dizendo que eu posso tomar o delta grande, tão grande quanto eu queira. Portanto, eu preciso saber também que F é lipschitziana nessa bola, nesse quadrado aqui, mesmo que o delta seja grande. A constante C de Lipschitz não aparece nas estimativas finais, mas foi usado no argumento que a função é lipschitziana nessa vizinhança. No contexto anterior, isso era fácil, porque a gente dizia que ia tomar delta pequeno, mas agora eu estou tomando com delta grande. Tá? Então, o que está faltando é uma afirmação, que não, mais geral do que esse aqui, que eu vou deixar como exercício. Afirmação simples, que é a seguinte: se uma função é localmente lipschitziana, então a sua restrição a qualquer compacto é lipschitziana. Bom, essas bolas aqui, esses quadrados são compactos, né? Estou tomando fechado. Portanto, de fato, teremos esse enunciado aqui preenche essa lacuna. Tá bom? Acho que foi você que observou isso aqui, que estava pulando esse passo aqui. Né? Ok, então, o que a gente vai, como eu disse, a gente vai voltar a essa questão de qual o domínio máximo em que nós podemos definir uma solução, questão das soluções maximais de equações diferenciais. No momento a gente só tem enunciados locais, né? A gente consegue construir soluções em pequenos intervalos. Vamos discutir essa questão de quão grandes nós podemos tornar os intervalos. Mas antes disso eu quero enunciar e provar um outro teorema que estende uma parte do enunciado do teorema de existência e unicidade, que é o teorema de existência de equações diferenciais. Teorema de existência de soluções de equações diferenciais. Então, a diferença é a seguinte: a hipótese é mais geral. Na hipótese eu vou supor apenas que F é contínua. Na hipótese eu suponho apenas que F é contínua. A conclusão é mais fraca, porque eu só vou obter existência de soluções, e não unicidade. E eu já mencionei na primeira aula um exemplo que mostra que isso tem, que é assim mesmo. Em geral, para ter existência, para ter unicidade também, a gente precisa supor mais do que continuidade do campo de vetores. Então, para todo T0, X0 de U, existe alguma solução gama da equação x' igual a ftx com
gama de T0 igual a x0. Apenas um enunciado de existência. A gente vai começar por demonstrar esse teorema e depois voltamos a essa questão da soluções globais, soluções definidas em domínios maiores em intervalos maiores. Então, esse teorema pode ser demonstrado de várias maneiras. A prova que eu vou dar usa o teorema de existência e unicidade. Eu vou me apoiar no caso localmente lipschitziano, de fato, no caso de funções diferenciáveis, para construir essas soluções no caso puramente contínuo. O primeiro passo da demonstração é o seguinte lema. Existem funções Fn de classe infinito tais que a sequência Fn converge para a nossa F dada uniformemente em qualquer compacto de U. Então, esse é um fato importante, técnico, mas que tem muita utilidade em muitas outras situações, que é que qualquer função contínua pode ser aproximada uniformemente em compactos por aplicações diferenciáveis. O conjunto das aplicações de classe infinito é denso no conjunto de todas as funções contínuas. Eu vou deixar esse lema um instante para provarmos no final e vou continuar com ele para obtermos o teorema. Então, o teorema 1 a gente prova no final. Então, eu vou considerar as equações diferenciais x' igual a Fn Tx. Essa equação eu vou chamar estrela n para cada n. Então, agora que eu estou lidando com funções diferenciáveis, eu estou no contexto do teorema de existência e unicidade. Então, pelo teorema anterior, dado qualquer T0, x0 em U, existe uma solução gama n T0 menos epsilon, T0 mais epsilon em RD, solução da equação estrela n com gama n de T0 igual a x0. E se o epsilon for suficientemente pequeno, essa solução é única. Minha próxima afirmação é que essa sequência, a sequência gama n,
é equicontínua. Eu estava esperando exatamente essa pergunta. É uma pergunta crucial. O epsilon, será que depende do n? Essa pergunta é crucial para o meu objetivo, porque esse lema 2 só faz sentido se o domínio em que as gama e n estão definidas for o mesmo para todas. Tá? Quando fala de sequência equicontínua, é para funções definidas todas no mesmo domínio. Então, a observação importante aqui, vou fazer aqui do lado, é que epsilon pode ser tomado independente de n. Por quê? Porque nós sabemos, do argumento da aula passada, quais são as restrições que nós temos em epsilon. Epsilon deve ser... Primeiro a gente escolhe um delta, como esse aqui, B delta de T0, B delta de X0, que esteja contido no U. A gente primeiro fixado delta tal que a bola esteja contida em U. Nós devemos tomar epsilon menor ou igual que o mínimo entre delta e delta sobre m. Né? Bom, respondendo à sua pergunta, o delta não depende de n. O delta só depende do aperto, U. Agora, aquele m lá poderia depender de n. Porque o que é o m? M é uma cota, um majorante para a norma de Fn restrita a essa bola. Então, esse M aí, a priori, depende de N. Certo? Mas a Fn está convergindo para F uniformemente em compactos. Isso significa que o supremo da diferença entre Fn e F vai para zero. Tá? Então, como Fn converge para F uniformemente nesse compacto aqui, podemos tomar M independente de N. Certo? Então eu vou apagar aqui. Bom. Se a função f é limitada, digamos, por 1 milhão, as fn's com n muito grandes são limitadas por 1 milhão mais epsilon. 1 milhão e 1. Então nós podemos tomar o m independente de n. Agora, a essa altura vocês entendem porque que eu gastei meia hora da aula passada tirando da estimativa a constante de Lipschitz. Porque se eu tivesse que usar aqui aquela estimativa com constante de Lipschitz, aí eu estaria em sérios problemas. Porque todas essas funções fn aqui
como elas são de classe infinito, são localmente lipschitzianas. Mas elas estão convergindo para uma função que é apenas contínua. Isso significa que a derivada delas, à medida que o n aumenta, a derivada começa a fazer coisas muito loucas. Tá? O que eu afirmo nesse lema é que, dada uma função f contínua, é possível aproximá-la por uma sequência de funções diferenciáveis. Mas à medida que nos aproximamos do limite, as derivadas dessas funções provavelmente estão fazendo coisas muito doidas, porque a função f nem tem derivada. Tá? Necessariamente. Então, as constantes de Lipschitz eu não poderia tomar independentes do n. E daí a gente ter feito esse esforço de se livrar da constante de Lipschitz na estimativa do Epsilon. Tá certo? Então, sim, o Epsilon é independente do n. Pode ser escolhido independente do n. Bom, não sei se todo mundo lembra o que significa equicontínua. Equicontínua é a mesma coisa que continuidade. Então, para todo Epsilon, existe um delta, tal que para todo o T0, para todo o T, para todo T1, T2 no domínio. Eu não posso usar o epsilon. O epsilon já está sendo usado para outra finalidade. Para todo alfa existe um beta. Então, isso é a definição de continuidade. Essa é a afirmação de que o gama n é contínuo. Equicontinuidade significa dizer que esse beta pode ser escolhido o mesmo para todos os n's, para todo o gama n. Então, equicontinuidade é o fato de que eu coloco aqui para todo n, depois do beta. O beta é o mesmo para todo n. Deixa eu também adiar um pouquinho a prova do lema 2. Por que que ele é útil? Bom, porque pelo teorema de Ascoli, segue que a sequência gama n admite uma subsequência convergente. Existe uma subsequência nk indo para infinito, tal que gama nk converge para alguma função gama T0 menos epsilon, T0 mais epsilon, uniformemente em compactos. E o que eu quero argumentar agora é que esse gama que a gente obtém desse jeito, e observem que a prova não dá nenhum tipo de unicidade, a priori pode haver várias sequências gerando limites distintos, mas eu quero argumentar que qualquer gama obtido desse jeito é uma solução da equação original. Esse é o meu terceiro lema. Gama é solução da equação original.
desse jeito vocês têm toda a arquitetura da prova do teorema de existência. É um argumento de aproximação. Primeiro, suavizamos o campo de vetores. Segundo, temos uma propriedade de equicontinuidade que nos permite passar o limite. E o limite a gente vai mostrar que é uma solução da equação original. Tá bom? Então agora eu vou provar os lemas pela ordem inversa. Vou começar pelo 3, depois o 2 e depois o 1. A demonstração do lema 3 é fácil, não tem nenhuma que seja difícil aqui, mas ela tem uma pequena característica que é útil. Não é óbvio, a priori, que esse procedimento tenha chances de funcionar, porque a gama é apenas um limite uniforme de uma sequência γn. Não há nada na hipótese que fale sobre derivada. Por exemplo, eu não sei se as derivadas dos γn convergem para a derivada da gama. Aliás, eu nem sei se a gama é diferenciável. Então, daí a concluir que ela é diferenciável e é a solução da equação diferencial, tem que ter alguma coisa por trás. E o que tem por trás é aquele truque que a gente usou na prova do teorema de existência e unicidade. Então, cada γn satisfaz γn de t igual a x0 mais integral entre t0 e t de f de s gama de s ds. Só que não é f, é fn. Porque satisfazer isso aí é a mesma coisa que satisfazer para todo t em t0 menos epsilon, t0 mais epsilon. Estou dizendo que gama é um ponto fixo daquele operador que a gente introduziu na sexta-feira passada, e isso é a mesma coisa que ser solução, essencialmente a mesma coisa que ser a solução da equação diferencial. E aqui é γn também. Obrigado. Certo? E agora eu posso fazer n para infinito. E quando faço n para infinito, esse lado aqui converge pontualmente, mas mais do que pontualmente, converge uniformemente em compactos para gama de t. Isso aqui, então, passando ao limite, isso aqui evidentemente converge para x0. E isso aqui converge para a integral entre t0 e t de f de s gama de s ds. Porque fn converge para f uniformemente em compactos. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, gama n converge para gama também uniformemente em compactos. E as f são contínuas. Só uma continha. Verificar que todo mundo aqui está convergindo para a coisa certa. Conclusão. Gama de t igual a x0 mais integral entre t0 e t
de f de S, gama de S ds, para todo o T do domínio, e, portanto, é uma solução da equação. Ok? Então, vocês veem que há toda a vantagem em transformar a equação nessa forma integral, porque essa forma é mais evidentemente estável por passagens ao limite, por limites uniformes. Tá? Então, provamos o lema 3. Bom, lema 2 agora. Eu quero mostrar que as gamas são equicontínuas. De fato, eu vou provar algo muito mais preciso, que é o seguinte. Eu vou mostrar que elas são todas lipschitzianas com a mesma constante de Lipschitz. Então, eu vou calcular. Eu tenho gama n de t igual a x0 mais integral entre t0 e t de fn s gama n de s ds. Daqui eu posso obter uma expressão para a diferença entre o fato que isso é válido para todo o t daqui eu concluo que gama n de T1 menos gama n de T2 é a diferença, portanto, é a integral entre acho que é melhor entre T2 e T1 de f de S gama n de S ds. Só subtraindo cada expressão em dois pontos distintos, o x0 cancela, e aí eu tenho a diferença das integrais. Eu resolvo desse jeito. E, portanto, a norma da diferença, que é igual à norma dessa integral, é menor ou igual, aqui é Fn, é menor ou igual que o tamanho do intervalo de integração vezes o supremo da norma do Fn, supremo tomado onde? Então, relembrando nossa figura, temos o domínio U, temos aquela caixa em torno de T0, X0. As nossas gama N são curvas definidas num domínio um pouco menor, T0 menos epsilon, T0 mais epsilon. E que, por construção, estão contidas dentro da caixa. Então, os valores que eu estou calculando nessa integral aqui da Fn são valores em cima da curva, do gráfico da curva, portanto, dentro da caixa, portanto, menor que o supremo da bola fechada de centro T0 e raio delta por bola fechada de centro X0 e raio delta. Certo? E nós já tínhamos introduzido um nome para isso aí, nós escolhemos um M majorante
nós escolhemos um M majorante para todas as normas da F naquela caixa, M independente de N. Já observei que isso existe. Por causa da convergência uniforme em compactos. De acordo? Então agora está provado que para todo alfa existe um beta que satisfaz isso aqui. A saber, basta que dessa relação aqui, a gente conclui que basta tomar beta igual a alfa sobre M. Aplicação. A curva a sequência não só é equicontínua, ela é equilipschitz. Todas essas gamas admitem uma constante de Lipschitz que é a mesma para todas as gamas. O delta é escolhido no início e foi escolhido assim. Eu vou tomar uma vizinhança de raio delta do T0 e uma vizinhança de raio delta do X0, de tal modo que o produto das duas esteja contido no U. Só depende do domínio U da... Precisa fazer que as funções sejam Lipschitz na caixinha. Mas como eu observei naquele exercício, uma vez que você tem funções localmente Lipschitz, essas Fn são localmente Lipschitz. Então elas são Lipschitz em qualquer compacto. Então eu não estou mais nem me preocupando. Né? Ser localmente Lipschitz, só para clarificar esse ponto, ser localmente Lipschitz significa que na vizinhança de qualquer ponto, que é possível encontrar uma pequena vizinhança, tal que quando a gente compara pontos nessa vizinhança, é satisfeita essa condição tipo Lipschitz. Tá? Agora, o que eu estou dizendo é que se nós temos essa propriedade localmente, porque o exercício que eu passei para vocês diz, é que se temos essa propriedade localmente, nós temos em qualquer compacto. Ou seja, fixado um compacto, existe uma constante C, tal que quando eu calculo o valor da função em dois pontos do compacto, talvez muito longe, a diferença do valor da função é menor que essa constante vezes a distância entre os pontos. Tá? Uma vez que eu sei que cada Fn é localmente Lipschitz, eu tenho, pelo exercício, que ela é Lipschitz nessa caixa fixada de raio delta. Tá? Tá certo? De novo, na prova do teorema de existência de unicidade, a gente escolhia o delta pequenininho para garantir que nessa vizinhancinha nós temos a propriedade de Lipschitz. Com a observação que eu fiz antes, não precisamos mais. Porque uma vez que temos essa propriedade local, temos Lipschitz em qualquer compacto. Certo? Então, esse delta essa altura é apenas um delta tal que aquela caixa cabe no domínio U. Está contida no domínio U. Se vocês pararem para pensar, depois de ver a prova do Lema 2, ele era óbvio, né? Nós estamos considerando soluções de uma certa equação diferencial. São curvas nas quais a gente prescreve, a gente determina qual é a derivada delas. A gente está dizendo a derivada vai ser dada por isso aqui. Isso aqui é o campo de velocidade, de derivadas. Ora, as nossas Fn são todas limitadas no compacto, uniformemente limitadas no compacto. Quer dizer, a gente está lidando com curvas cuja velocidade está uniformemente limitada. Nunca passa de 1 milhão. Bom, mas isso implica que elas são Lipschitz. Porque se a curva não pode se deslocar a mais do que uma certa velocidade, a distância entre γ T1 e γ T2 é, no máximo, a diferença entre T1 e T2 pela estimativa que a gente colocou para a velocidade. Tá? Então, o lema 2 é uma observação. Eu fiz com detalhe porque é importante entender como é que entra continuidade, mas é uma observação.
mais um pretexto para relembrar a definição de equicontinuidade. Finalmente, a demonstração do lema 1 contém uma ideia que talvez alguns de vocês conheçam, outros não necessariamente, que é, como eu já falei, é uma ideia útil em muitas outras situações. Existem muitas técnicas em análise para suavizar funções. Eu dou para vocês uma função e peço que vocês apliquem um processo industrial nela para transformar numa função melhor, numa função mais suave, mais diferenciada. Existem vários tipos de suavizadores. Talvez o mais simples de apresentar, que é o que eu vou usar aqui, é a convolução. Vou usar a ideia de convolução. É uma ideia meio mágica. Ainda hoje eu fico surpreso que ela funcione, mas funciona. Que é o seguinte: nós vamos considerar uma sequência Hn de funções de R1 mais D em R com a seguinte cara. Eu vou fazer um desenho aqui do tipo de cara que a gente quer que essa função tenha. Isso aqui é a origem, esse é o eixo R, isso aqui é RD. Nós temos funções assim. Então, o que eu quero dizer é que Hn de x é maior ou igual que 0 para todo x. Hn de x é 0 se x não for pequeno. A função se anula, fora da bola de raio 1 sobre n, ela é 0. Outra propriedade aqui é Hn é de classe infinito. E, finalmente, eu vou pedir também que a integral dela em todo R1 mais D seja 1. Então, uma sequência de funções sem infinito, suportadas numa pequena bola, mas a coluna é alta, de modo que a integral, a área, o volume por baixo desse gráfico é 1, e todas de classe sem infinito. Vocês escolhem uma sequência qualquer dessas. Eu não vou nem tentar aqui exibir, há várias maneiras de construir funções como essa, usando... Esse é o tipo de função que é chamado bump functions, funções... Então, isso é escolhido. Nós agora vamos definir Fn de x da seguinte forma. É isso que significa a convolução. Integral de Hn de y f Olha só, uma questão de notação aqui. Eu estou em R1 mais D. Deixa eu tentar manter uma notação aqui coerente. Então, SX, SY, SY. Não há nenhuma boa razão aqui para escrever a variável em R1 mais D dessa forma, mas só para manter a coerência.
certo? Então eu defino Fn como sendo essa integral. A integração é com relação a R1 mais D. Tá bom? Acho que eu quero isso mesmo, hein? Eu quero isso mesmo. Se tiver alguma incorreçãozinha, eu corrijo ao longo do percurso, mas acho que é isso mesmo. Então, essa é a minha escolha para Fn. A primeira coisa que eu vou verificar é que essa função está bem definida. Eu tenho que verificar isso porque eu estou fazendo uma integração num domínio ilimitado. Tá? Essa é uma integral, chama nos livros imprópria. Só que não é. Porque a função h se anula fora da bola de raio 1 sobre n. Tá? Então isso aqui é igual à integral sobre a bola de centro 0 e raio 1 sobre n em 1 mais d de hn sy f t mais s x mais y ds dy. E essa integral aqui é uma integral num domínio compacto. Bola, raio 1 sobre n, centrado na origem, em 1 mais d, digamos fechada. Essa é uma integral num domínio compacto. E, portanto, está bem definida. As funções são contínuas. Portanto, está bem definido. Vamos fazer o seguinte, você tem toda a razão. Vamos fazer o seguinte, vamos fingir por um instante que o U é todo o espaço euclidiano, para não termos esse problema, e depois eu comento como é que a gente contorna essa dificuldade. Tá? Para não perdermos a ideia essencial. Você tem razão, tem um probleminha perto do bordo, porque se o meu ponto é xy, aliás, t, x, estiver muito perto do bordo do U, essa soma aqui poderia sair e o F não estaria definido. É verdade. Vamos esquecer isso por um instante. Vamos supor que o U é o espaço todo. Tá? Depois a gente contorna essa questão. Então, essa função está bem definida. Tá? Agora, não é muito óbvio por que ela ficou sem infinito. Porque afinal a f aparece aqui, né? E se a f é só contínua, e o x e o t estão aqui dentro, não é claro que tenha ficado sem infinito nesse processo. Só que aí um milagre acontece. O milagre se chama mudança de variável. Vamos fazer a seguinte mudança de variável. Vamos chamar o t mais s de tal e o x mais y de xi. Isso significa que o s passa a ser tal menos t e o y passa a ser xi menos x. Tá? Então isso aqui se torna a integral de hn tal menos t, xi menos x, f de tal, xi, d tal, d phi. Não é? E agora, as variáveis t e x passaram da f, que é apenas contínua, para hn, que é de classe sem infinito. Aí, um enunciado conhecido de cálculo diz, acho que às vezes é chamada regra de Leibniz,
que essa função é derivável, é de classe, é tão derivável quanto a própria HN. Você me pegou nessa aí. Eu não sei. Estou confiando na sua... Não, quer dizer, sei, mas não lembro. Então, o ponto é que, na hora que eu tenho uma integral, as variáveis t e x aparecem aqui, a função, o resultado é tão derivável quanto... A regra de Leibniz diz mais do que isso. Diz, por exemplo, nos dá, por exemplo, uma fórmula para a derivada parcial da fn em ordem à variável t, no ponto tx. A regra de Leibniz diz, derive lá dentro da integral. É igual à integral da derivada parcial da Hn em ordem a t, a primeira variável, calculada em tal menos t, xi menos x, f de tal xi d tal dxi. E valem fórmulas inteiramente análogas para todas as derivadas parciais da fn, todas as ordens. Tá? Portanto, a conclusão é que fn é sem infinito. Para concluir, eu só preciso observar que... só preciso mostrar porque que fn converge para f uniformemente em compactos. Aqui, você diz? Do domínio? Não, estou devendo isso ainda. É que é quase, praticamente a mesma coisa. É a mesma ideia. Então, por que fn converge para f em compactos? Bom, eu vou calcular a diferença entre fn tx e f tx, supondo, então, que tx está num certo compacto K, compacto contido em U. Bom, o que diz a fórmula? Que essa diferença é igual a integral Deixa eu escrever aqui embaixo para ter mais espaço. De acordo?
Então, aqui eu usei a expressão para fn de tx, e no segundo termo eu estou usando uma das condições que não tinha sido usada ainda, que é que a integral da Hn em todo o domínio é 1. Tá? Estou jogando isso. A integral disso aqui vezes ftx é o próprio ftx. Estou usando que a integral é 1. Bom, essa expressão aqui, o que eu posso dizer sobre ela? Deixa eu olhar aqui. O que eu posso dizer? O Hn é 0 quase sempre. Deixa eu colocar assim, igual a bola de centro 1 sobre n e de centro 0 e raio 1 sobre n, Hn SY, F T mais S X mais Y, menos F Tx ds dy. Né? Isso já tinha sido observado antes, a integral é, de fato, é tomada só numa pequena bola em torno da origem, porque a H se anula fora dessa bola. Ou seja, quando eu olho para cá, para esses dois termos, eu tenho quase a mesma coisa aqui e aqui. Aqui eu tenho Tx, aqui eu tenho T somado com S, mas o S é um número pequenininho, e aqui eu tenho o X somado com Y, mas o Y é um vetor pequenininho. Então o que eu vou fazer em seguida? Perdão? Vou usar que F é contínuo. Né? Como F é contínuo, vamos ver se todo mundo concorda com isso. Para todo o epsilon, existe um delta, tal que, para todo o Tx no compacto K, se a norma de SY é menor que delta, então a norma de F T mais S X mais Y menos F Tx é menor que epsilon. Certo? Isso aqui não é exatamente continuidade, parece um pouquinho mais. É uma continuidade uniforme. Né? Porque o delta é o mesmo para todo Tx em K. Mas tudo bem, porque você sabe que toda função contínua é uniformemente contínua em qualquer compacto. Tá? Continuidade implica continuidade uniforme em qualquer compacto, então eu posso fazer isso aí. Conclusão. Supondo que se n é suficientemente grande, para que para que 1 sobre n seja menor que delta, né? Tomando n suficientemente grande para que o 1 sobre n seja menor que delta, nós estamos fazendo essa integral aqui na bola de raio 1 sobre n, né? A gente conclui que, então, f n tx menos f tx é menor ou igual, então vou estimar essa integral por cima, que a integral
na bola do H, N, S, Y, vezes o supremo dessa expressão, mas essa expressão é sempre menor ou igual que epsilon. E isso aqui é igual a epsilon. Para todo o T, X em K. Tá certo? Então, nós concluímos que Fn converge para F uniformemente em qualquer compacto. Tá bom? Então, ficou só, para terminar a prova, ficou só a questão de que essa expressão não faz não faz necessariamente sentido se o T e o X estiverem perto do bordo de U. Deixa eu fazer o seguinte, tem várias maneiras de contornar, esse é um pontinho técnico, tem várias maneiras de contornar. Deixa eu fazer uma pesquisa de opinião. O que vocês sugerem fazer? Multiplicar a F pela... Estender a F como sendo zero fora do U? É uma das coisas que pode ser feita. Não mudaria nada. Isso significa aumentar o N. Todo ponto Tx acaba estando no domínio de definição. Porque o problema é só se o Tx tiver uma distância do bordo menor que 1 sobre N. Né? E como nós fazemos as contas todas em compactos, que estão longe do bordo, isso é completamente irrelevante para o nosso argumento. Tá? Então, tudo isso que a gente está dizendo são maneiras de consertar esse pontinho. Eu vou usar aquele que dá menos trabalho para mim, que é descrita, que é o seguinte. Existem funções Fn, Un, um domínio Un, tais que Fn converge para F uniformemente em qualquer compacto, no seguinte sentido. Mas é tudo a mesma coisa, tá? Tudo maneiras equivalentes. Então, isso aqui eu botei um N aqui. No seguinte sentido. Dado qualquer compacto K contido em U, primeiro, o N contém K para todo N suficientemente grande. E segundo, Fn restrita a K converge para F restrito a K uniformemente.
E quem são os UNs? O N, a nossa escolha, é o conjunto dos TX em U o N é o conjunto dos TX em U, tais que a distância do TX ao bordo de U é maior ou igual que 1 sobre N. Maior sobre N. Fica um aberto. Tá? Vocês veem que, de fato, enfim, tinha alguma coisa para ser dita, mas essa questão de bordo não é essencial. Tá bom? Alguma pergunta sobre a prova do teorema de existência? Ou sobre o conteúdo do teorema de existência? Nós vamos mostrar, talvez já na próxima aula, que as soluções de uma equação diferencial dependem de maneira continuamente de tudo que vocês possam imaginar. Em particular, dependem continuamente da própria f. Eu acho que é a resposta à sua pergunta. Se as fn estão próximas umas das outras, e mais ainda, se as fn estão próximas da f, então as soluções da fn estão próximas das soluções da f. Isso quando nós temos unicidade de solução. Tá? Então, porque é só aí que faz sentido falar de que a solução depende continuamente do campo de vetores. Então, de maneira concreta, naquele lema 3, quando eu mostrei que por equicontinuidade existia uma subsequência convergindo para gama, se eu estiver num contexto em que as equações têm uma única solução, têm a propriedade de unicidade, então qualquer outra subsequência vai convergir para a mesma gama. Portanto, tem proximidade. Tá? Com certeza. Com certeza. Você pode, se a f, por não ser localmente lipschitziana, admite mais que uma solução, você pode aproximar de maneiras diferentes e obter diferentes soluções como limite. Tá? Quando tem uma só, tem convergência. Bom, a essa altura eu tenho tomar uma decisão aqui sobre o que eu faço em seguida. Eu acho que eu vou, de uma vez por todas, aproveitar esses 20 minutos para falar de um ponto que já foi abordado, que é o seguinte. Nós temos, até aqui, falado de equações diferenciais de primeira ordem. E está na hora de eu dizer alguma coisa sobre equações de ordem superior. De fato, ao fazer isso, ao apresentar a teoria do jeito que eu tenho apresentado, nós estamos cobrindo todos os casos, inclusive ordens superiores, mas tem que explicar por quê. Então, deixa eu fazer aqui um comentário sobre equações de ordem superior. Diferenciais de ordem superior. Então, o teorema de existência e unicidade para equações de ordem qualquer diz o seguinte: seja f contínua Aliás, eu vou enunciar os dois teoremas ao mesmo tempo. Deixa eu apagar aqui. Seja f de U em RD contínua, U um aberto
de R1 mais KD, K é a ordem da equação diferencial. Então, para todo T0, X0, X1, XK menos 1 em U. Então, só para não nos perdermos na notação, T é uma variável em R, X0 é uma variável em RD, X1 também, até XK menos 1. Para todo esse vetor no aberto U, observem que as dimensões estão batendo certo. Existe uma curva gama de I em RD, tal que, bom, primeiro o T0 pertence ao I, ao domínio. Gama de T0 é o X0. Gama linha de T0 é o X1. Gama derivada de ordem K-1 no T0 é o XK-1. E gama linha, gama K de T é igual a F, T, gama de T, gama linha de T, gama K-1 de T, para todo T em I. Quer dizer, dada uma equação diferencial de ordem qualquer, dados o tempo inicial, o valor inicial da solução, o valor inicial da derivada da solução até a derivada de ordem K-1, sempre existe uma solução da equação que tem esses valores. E eu deveria ter dito que tudo que está escrito aqui faz sentido. Gama é de classe CK. Seu item A, a parte de existência. Item B. Se F é localmente lipschitziana, na última variável, não. Se F é localmente lipschitziana nas variáveis X0, X1, XK-1, então, dada qualquer outra curva de J em RD que satisfaz as mesmas condições, eu vou escrevê-las. Satisfaz T0 pertencente a J, beta de T0 igual a X0, beta linha de T0 igual a X1, beta K-1 de T0 igual a XK-1 e beta K de T igual a F, T, beta de T, beta linha de T, beta K-1 de T para todo T em J. Então, dada qualquer outra curva que satisfaz a mesma propriedade, tem-se gama de T igual a beta de T
para todo t na interseção dos domínios. Certo? Então, sempre existe uma solução com condição inicial dada, só que quando nós estamos em ordem K qualquer, a condição inicial envolve não só o tempo e o valor da solução, envolve também o valor da primeira derivada, da segunda até a derivada de ordem K menos 1. E módulo isso aí, a menos essa nuance, o enunciado do teorema é exatamente o mesmo do caso dimensão 1, de ordem 1. Bom, mais do que isso, nós não precisamos fazer muita coisa para provar esse teorema aqui, porque há uma observação que toda equação de ordem qualquer pode ser transformada numa equação de primeira ordem, com um certo dicionário muito simples, que é usado aqui, mas pode ser usado em muitas outras circunstâncias, não? E a observação eu vou primeiro fazer um exemplinho para mostrar qual é o truque, e depois formalizo um pouco. Um exemplo. Eu escrevi, acho que na primeira aula, mencionei a lei de Hooke, que diz que é traduzida pela equação x duas linhas igual a menos constante vezes x. Essa é uma equação de ordem 2 e em dimensão 1. O x é dimensão 1. Ela pode ser rapidamente transformada numa equação de ordem 1, uma equação de primeira ordem, usando o seguinte truque. Nós introduzimos uma nova variável, y, que representa a derivada do x. Então, y é uma notação para x', a derivada do x. Então, essa equação que está aqui se transforma, via essa notação, se transforma em y' igual a menos cx. Não é? É claro que eu tenho que guardar em algum lugar a memória daquilo que eu fiz, da mudança de variável. Então, vou colocar aqui, em vez de colocar ali, coloco aqui, que x' é o y. Então, essa equação se transforma, por esse truque, numa equação que eu escrevo assim. A derivada do vetor xy é igual ao vetor y menos cx. E isso é uma equação diferencial de primeira ordem, mas cuja variável agora é uma variável vetorial de dimensão 2. O que eu ganhei com isso? Bom, em termos de resolver a equação, não ganhei nada. Mas em termos de aplicar a teoria, ganhei tudo. Porque o meu teorema de existência e unicidade, ou o teorema de existência para equações de primeira ordem, se aplica a essa equação aqui, diretamente. E daí eu posso traduzir de volta para cá. O que diz o teorema, por exemplo, de existência e unicidade? Que dado qualquer t0, e qualquer vetor x0 e y0, existe uma solução com essa condição inicial. Eu pego essa solução e trago para cá. Ela me dá uma solução dessa equação aqui, com a condição inicial de que o valor da solução no tempo t0 é x0, e o valor da derivada dela no tempo t0 é y0. Está claro? É uma observação, não faz muita coisa, aliás, é tão barata que não podia dar muito fruto, mas que em termos da teoria diz, toda equação de qualquer ordem pode sempre ser transformada numa equação de primeira ordem. O preço a pagar é aumentar a dimensão. Vocês trocam ordem por dimensão. Como é que isso é feito em geral? Como é que isso é feito para deduzir esse teorema? Dada
essa F aí, que vai de U para RD, lembrando, U é um aberto de R1 mais D, nós construímos, definimos uma função G, que vai do mesmo U para o lugar que ela tem que ir, que é RKD. Da seguinte forma: G de T, X0, X1, XK menos 1, igual a... E aí, dá para ver o que é que eu quero escrever? Para fazer esse truque aqui. A G que eu estou querendo construir nesse exemplo seria essa aqui. Assim? Está perto, mas não está certo. Essa primeira coordenada aqui vai dizer quem é a derivada do x0. Então, é o x1. A segunda vai dizer quem é a derivada do x1. Até xk menos 1. E a última vai dizer quem é a derivada do xk menos 1. Xk. Mas xk não está aqui, né? Não posso usar xk. Xk é f. Tá certo? Construímos essa função. Observem que se a f for localmente lipschitziana, a g também é. Então, eu vou estar em condições de aplicar o teorema de existência e unicidade para g. De acordo? O pedaço que eu acrescentei aqui não afeta a propriedade de Lipschitz. E aí a observação é que uma curva CK, gama, é solução. Vou escrever isso. Eu quero escrever isso com espaço aqui. Aqui. Uma curva gama, uma curva CK, gama, é solução de xk igual a f t x0 x' xk menos 1, se e somente se e somente se a seguinte curva gamazão é solução da equação x' igual a g de t x, onde esse x aqui, x', xk menos 1, tomam valores em RD.
E essa variável aqui toma valores em R, K vezes D. Então, as soluções da equação de ordem K estão em relação direta com as soluções dessa equação de primeira ordem. Do mesmo jeito que as soluções dessa equação de ordem 2, generalização, estão diretamente relacionadas com as soluções dessa equação de ordem 1. O preço a pagar é que, para diminuir o K, a gente tem que aumentar o D. Essa equação era de ordem K em dimensão D. Essa aqui é de ordem 1 em dimensão KD. Do ponto de vista da teoria, é um truque conveniente para ser usado. Reduz totalmente o caso de ordem superior ao caso de ordem 1. Certo? Ok. Mas hoje vamos parar aqui. Um bom ponto para parar. Nessa semana, infelizmente, eu não posso dar aula nem na quinta, nem na sexta-feira. Então, a segunda aula dessa semana vai ser compensada na semana que vem. Tá? Semana que vem teremos 3 aulas. Terça, quinta e sexta. E o próximo tópico que eu já anunciei, é entender em que condições é que as soluções da equação diferencial podem ser estendidas a domínios maiores do que esses intervalos pequenininhos que a gente está obtendo nesse momento. A próxima aula, terça-feira, semana que vem, dia 29.